Hello, my friends! Tudo bem com vocês? E vamos a mais um vídeo do canal. E esse fundo vocês já sabem o que é. Vídeo de casos. E hoje eu trouxe um caso que me perturbou há um bom tempo. Eu assisti a série no Netflix, é mais uma das nossas séries do Netflix. Inclusive, se vocês quiserem dicas do que assistir no Netflix, eu preciso fazer um vídeo, como fala, novo do que assistir no Netflix, porque eu assisto muito Netflix, muito. E pra quem gosta de vídeo de casos, a Netflix tem muitos vídeos de casos. Como eu já falei pra vocês aí, eu já postei vídeo antes mesmo da Netflix soltar essa série, né, daquele o vizinho assassino do vizinho, né, que foi o pai que matou a mulher com as filhas. Ai, gente, tem tanta coisa pra assistir na Netflix. Mas então, hoje eu vim trazer um caso que se chama, em inglês Making a Murder, criando um assassino. Por que diz criando um assassino? Porque é uma história muito chocante, onde um cara foi preso, eu acho que ele ficou mais ou menos se eu não me engano é 13 ou 18 anos na cadeia, pagando por um crime que ele não cometeu. Ele foi absorvido. E aí ele entrou com processo contra, né, a polícia, contra todo mundo que julgou ele culpado. E, e aí, logo alguns anos depois, ele foi acusado de um novo crime. E pelo que tudo parece, foram muitas coisas implantadas, muitas provas plantadas e é muito louco esse caso. Eu fiquei fascinada. Eu assisti todos os episódios, tudo que eu pude, eu assisti. E muita gente acha que ele é realmente culpado. Eu não sei, gente, eu tenho uma mistura de sentimento entre culpado e assassino, assim, sabe? Eu acho que tem muitos pontos de interrogação. E a advogada que tá cuidando do caso dele hoje é uma advogada muito top aqui nos Estados Unidos, então acho que é por isso que eles estão fazendo essa série em cima desse caso. Eu vou tentar ler um pouquinho aqui pra vocês sobre o que é, né? É um documentário americano em formato de seriado sobre um crime real, escrito e dirigido por Laura Ricciardi e Moira Demos. É a história de Stephen Avery. Vou botar a foto dele aqui pra vocês. Natural do condado de Manitowoc, em Wisconsin. Que cumpriu pena de 18 anos, viu? Eu tava certa no 18. Que cumpriu pena de 18 anos em uma condenação injusta de agressão sexual e tentativa de homicídio, foi novamente acusado em 2005 e condenado em 2007 pelo assassinato de Teresa Halbach. A história conectada é a de Brendan Dassey, acusado e condenado como cúmplice no assassinato. Então o que acontece? Ele tem um sobrinho, filho da irmã dele, que acabou falando algumas coisas, mas se você vê, ele fala essas coisas depois de muito tempo pressionado pela polícia, depois de muito tempo de interrogatório, e acabaram descobrindo que o menino tem problemas mentais, que ele não é, tipo, normal, entende? A primeira temporada narra principalmente o período entre 1985 e 2007, retratando a prisão e condenação e soltura em 2003. Então, em 2003 ele foi solto e em 2005 ele foi acusado de um novo assassinato. Retratando a prisão e condenação em 1985 por Avery, sua subsequente exoneração e soltura em 2003, a ação civil que Avery impetrou contra o condado de Manitowoc, sua prisão em 2005 e o julgamento e condenação em 2007. Então, muita gente acha que esse segundo crime foi plantado pela própria polícia do condado onde ele mora, porque eles não queriam ter que pagar essa multa ou esse processo que ele pôs contra a justiça, porque foi um erro de justiça, né? Foi um erro da justiça. Ele ficou 18 anos na cadeia, gente, por um crime que ele não cometeu.
E ele foi inocentado e solto em 2003 por esse crime. Também retrata a prisão, acusação e condenação do sobrinho de Avery, Brendan Dassey, enfocando as acusações de confissão falsa e assistência ineficaz de advogado. Então, tipo, quando o menino deu como fala, não é entrevista, o depoimento dele, quando ele estava sendo interrogado, ele estava sem advogado, ele estava sozinho. Em alguns momentos a câmera para de filmar as perguntas que os policiais fazem para ele. Então por isso que eu tenho muitas dúvidas se ele é ou não um culpado, sabe? Então, a primeira temporada entrou na Netflix em 2015. Foi filmado em um período de 10 anos, né, mostrando tudo como nunca feito em nenhum programa original. Em julho de 2016, a Netflix anunciou que estava filmando a segunda temporada, que teria 10 episódios e que foi lançada em 2018. Então vamos falar um pouco do Steve agora, não mais da série, tá? Stephen Allen Avery, ele nasceu em 9 de julho de 1962 e é um americano que foi injustamente acusado de um abuso sexual e a tentativa de homicídio em 1985. Gente, não era nem nascido, nasci em 88. Né, ficou 18 anos preso e foi inocentado por um teste de DNA e solto em 2003. Pra ser condenado novamente, né, 4 anos depois. Que louco. Ele tá preso hoje, né? Mas vamos lá. Ele foi solto em 2003 e ele entrou com um processo de 36 milhões de dólares contra o condado e contra um xerife, que foi o que fez ele ser preso injustamente, né? Em novembro de 2005, com o caso dele ainda pendente, né, com o processo ainda pendente, ele foi preso pela morte da fotógrafa Teresa Halbach. E em 2007 ele foi condenado e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de fiança. Stephen Avery nasceu em 1962 e eles têm uma fazenda, né, lá nessa cidade que se chama Manitowoc County, em Wisconsin. Nunca ouvi falar nesse lugar, gente. Tem uns lugares bem com nome bem estranho aqui nos Estados Unidos. E aí é que fala sobre a mãe dele, e ele também tem uma inteligência baixa. Não tão baixa quanto a do sobrinho, mas ele também tem uma inteligência baixa. Mas ele foi casado. Ele tem filhos. Tem 4 filhos. Então, assim, gente, é muito estranho, né? Tipo, o cara tem uma inteligência baixa, mas isso não te faz um assassino, né? Mas eles fazem muito esse teste de inteligência aqui nos Estados Unidos. Mas então tá, vamos lá. Convicções, né? Convicções não, tipo, ele foi... os motivos de várias vezes ele ter sido preso e tal. Em março de 1981, aos 18 anos, ele foi... como fala, gente? Meu Deus, as palavras em português. É que eu tô lendo em inglês, então as palavras em português. Foi condenado. Condenado. Foi condenado por uma briga com outra pessoa e com um amigo em um bar. E aí ele ficou 10 meses preso.
Em 1982, ah, ele foi... Essa eu também não gosto muito de ouvir, não. Que foi uma... Ele foi suspeito porque ele falou para dois amigos que seria uma boa ideia jogar o gato deles no fogo, até que ele morra. E aí foi preso por crueldade a animal, né? Em 1983. E aí ele fala que ele era novo, estúpido, e estava saindo com pessoas erradas e tal. Em janeiro de 1980. Então, deixa eu falar aqui. Em janeiro de 1985, ele parou o carro da prima dele, que saiu aí falando besteira sobre ele, que ele estava se masturbando em áreas que não poderia, e ele parou o carro dela pra falar com ela, e aí ele foi preso por tentativa de, sei lá, alguma coisa que eles falam aqui. Em julho de 1985, uma mulher chamada Penny Bertson foi brutalmente atacada e sexualmente abusada enquanto corria ao lago de Lake Michigan. Ele foi preso depois da vítima pegar ele, sabe quando eles colocam aqueles várias pessoas, uma do lado da outra, que eles parecem meio um com o outro e a vítima tem que apontar quem que é o cara, e a vítima apontou pra ele. Mesmo ele comprovando que ele estava a 40 milhas do local quando ela foi atacada. Então não tinha como ele estar lá, atacar ela e tá a 40 milhas da cidade, sabe? Mas mesmo assim ele foi preso. Mesmo tendo o recibo de um como fala, gas station, de um posto de gasolina e 16 pessoas que viram ele lá. Ele foi condenado né, de estuprar e de tentativa de homicídio. Ele foi sentenciado a 32 anos de prisão. Ele pediu um appeal em 1987 e 1996, quando foi negada pela corte. Então, em 1985, a polícia de Brown County ligou para a polícia de Manitoba dizendo que prenderam um cara e que esse cara falou que tinha cometido um crime há muitos anos atrás e que alguém estava na prisão pagando por esse crime, que foi ele que cometeu. Aí o policial passou a ligação para o xerife do local, da época, e disse, né, para falar com ele sobre esse assunto. E aí o xerife disse: nós já temos a pessoa certa, não se preocupe com isso. Que xerife bom, né? E aí Avery continuou mantendo a resposta de que era inocente desse crime. E aí em 2012, depois de 18 anos preso, ele finalmente conseguiu fazer um teste de DNA, onde comprovou a sua inocência. O teste de DNA não era válido, não era feito em 1985. 1985 é muito tempo atrás, não existia toda essa coisa que a gente tem hoje, né? Que é teste de DNA, teste disso, teste daquilo, né? E aí ele foi solto em 11 de setembro de 2003. Aí, nesse momento ele já estava divorciado, um estranho para a família, os filhos não falavam com ele, mas tá, né? O seu caso, né, que ele foi mal, né, interpretado, que foi julgado errado, tá lá na justiça ainda como um criminal state justice system, onde eles, né, tem que pagar para ele por terem, como diz, culpado ele incorretamente. Não, então deixa eu falar. E esse processo que ele fez contra a polícia, né, contra o condado dele, era de 36 milhões de dólares, mas foi feito um acordo para pagarem 400 mil dólares para ele, né,
pelo processo que ele foi condenado erroneamente. Então lá ele tinha 400 mil dólares na conta dele, tava vivendo a vida dele lá na fazenda com o pai, com a mãe, tarará. Aí, em outubro, dia 31 de outubro de 2005, a fotógrafa Teresa Halbach desapareceu. O último apontamento dela, né, o último lugar que ela esteve foi encontrando com Steven na casa dele, aonde ele queria colocar o carro dele para vender e ela vinha bater foto do carro para vender. Depois disso, o veículo dela foi parcialmente escondido num lugar onde tem vários carros. Então a pessoa que assassinou ela escondeu esse carro numa... Tipo como fala no Brasil, é ferro velho. Então o carro dela tava nesse tipo num terreno cheio de carros. Então demorou um tempo pra polícia achar o carro dela. E dizem que os sangues que tinham dentro do carro dela batiam com o DNA dele, do Steven. Mas, gente, vocês têm que assistir a série, porque a advogada dele hoje, a bicha, ela é muito boa, ela é muito foda. E ela faz testes pra comprovar que, tipo assim, ó, muita coisa foi implantada, que o sangue dele podia ter sido implantado, que na época do primeiro caso, o sangue dele, o DNA dele foi aberto. Ela foi lá pra reaver, porque são coisas que tem que ficar lacrados, que não podem ser abertas. E quando ela foi lá pra verificar, os negócios estavam lacrados, tava aberto. Então, assim, ela mostra muitas coisas que a gente não ligaria, sabe? Então, assim, ela é muito foda no que ela faz. E é muito mara assistir a série, porque você consegue ver como funciona tudo, né? E eu fiquei, assim, chocada com essa advogada. E também acharam ossos queimados em uma das lareiras dele, né? Que ele tem, assim, fora da casa. Então, assim, gente, vamos falar nós aqui, né? O cara já não é de uma inteligência muito alta. Porque os testes falaram que ele é de inteligência baixa. Certo, certo. O cara vai assassinar a mulher que marcou horário com ele na agenda dela, que provavelmente mais gente sabia que ela estava indo na casa dele para bater foto do carro dele, que ele queria vender o carro dele. Ele ia assassinar a menina, colocar o carro dela perto da fazenda dele, lá num terreno cheio de carro. Ele ia queimar os ossos dela dentro da fazenda dele, sabendo que ele já pagou por um crime que ele não cometeu, de 18 anos preso numa prisão. Vocês acham mesmo que ele faria isso? Que ele se arriscaria dessa forma? Não sei. Eu acho que jamais se arriscaria. Eu acho que jamais ele teria essa inteligência, vou queimar os ossos aqui. Não acho, mas tá, né? E aí ele foi preso, né? E aí ele foi acusado como fala, de rapto, de estupro, de mutilação, de matar a menina, porque na verdade nunca encontraram, né, nada assim. E aí tá. E aí ele fala que isso foi framed up, que isso foi montado, que esse crime foi montado pra culpar ele, por causa do processo que ele teve contra o sistema, né, contra o estado, contra o condado. Então ele acha que fizeram isso pra se vingar dele. Daí aqui fala, né, que a advogada dele achou a caixa que continha o sangue dele coletado em 1996 durante uma das suas idas à corte, que tava, né, não estava selada como foi, e que tinha um buraco num dos tubinhos. Então, o que pode ser que eles tiraram sangue dali para aplicar no carro, que foi onde foi encontrado, né, o carro dela com um pouco de sangue dele. E aí vamos, né, a quando ele foi pra corte, né? Como que fala? Em 2006,
Steven foi o único inocente de 174 pessoas que foram declaradas inocentes de um crime a cometer um crime logo depois. Tipo, o único. É isso que eu tô querendo dizer, sabe? É muito estranho. Em março de 2006, o sobrinho dele, Brandon, foi condenado como assessor dele nisso, depois de ter confessado sobre interrogação que ajudou o tio a matar e a esconder o corpo da mulher. Mas assim, essa confissão veio depois de horas dele dentro de uma cadeia. Ele tava sem mãe, sem pai, ele é um de menor, sem advogado, horas e horas. Se você vê no caso da Netflix, também contém cenas da interrogação deles, né? Do interrogatório. Interrogação, aqui é interrogation, né? Então, não sei, assim, eu acho que eles não deveriam nem de levar em consideração o que esse menino falou, mas tá bom. Tanto que ele se recusa a ir no julgamento do tio, porque ele falou, eu fui forçado a dizer que sou culpado, que ajudei ele nesse crime, mas na verdade não sou. Então, não sei. E aí eles têm um caso separados, né? Eles estão sendo julgados separadamente, tanto ele quanto o tio. Em 2007, e aí em janeiro de 2007 ele foi condenado, culpado, e aí pegou vida, né? Prisão perpétua sem possibilidade de pagar fiança. Tipo, depois de alguns anos ele paga uma fiança e é solto. E aí, depois de 5 anos, ele foi transferido por uma prisão diferente. E aí, em janeiro de 2016, depois de ter sido, né, que eles fizeram aí o show, que foi na Netflix. E aí, eles ficaram, tipo assim, ó, porque ele foi condenado, ele continuou sendo condenado pelo mesmo condado que condenou ele erroneamente antes. Então, por isso que eles mudaram de condado, porque eles não queriam que ele fosse julgado novamente pelo mesmo condado que já julgou ele antes, né? Então, aqui fala que tudo isso foi passado na Netflix. E aí ele vem pedindo, tipo, novos... Como fala? Trials. Ai, gente, que difícil falar em português. Novas audiências, sabe? Ele quer provar a inocência dele, então ele quer que façam novas audiências para que ele consiga mostrar novas provas, novas evidências, novas coisas que ajudem ele a se livrar desse crime, né? Então, em 2011, ele pediu e foi negado. Em 2013, pediu e foi negado. Em 2016, eles começaram um projeto de inocência para ele. E em dezembro de 2015, eles pediram um habeas corpus. Como que fala? Habeas corpus. Eu sei que em inglês é habeas corpus. Que eles violaram os direitos dele de cidadão, com um monte de coisas, com um monte de provas, um monte de crimes, um monte de coisa errada, né? E aí em 2016 que a confissão de alguns foi involuntária, que a confissão do sobrinho foi involuntária. Então, assim, tem dois projetos, um pra provar que ele é inocente e dois pra provar que o sobrinho dele foi obrigado a falar tudo o que ele falou e que ele foi, como eles falam, que a confissão dele foi involuntária. Então é isso, gente. Esse é o caso de hoje. Ele tá preso, tá lá esperando pra uma nova audiência. Se vocês quiserem assistir esse caso no Netflix, ele é longo, mas ele é muito massa. Eu assisti ele assim, viciadamente, sabe? Um atrás do outro, um episódio atrás do outro, porque é muito bom. Então, se vocês assistirem, voltem aqui pra comentar o que vocês acharam. Eu, na minha opinião, eu acho que ele é inocente e que montaram esse caso em cima dele, porque ele já gastou todos esses 400 mil que ele ganhou no primeiro processo
pra se defender do segundo processo. E assim, a gente não sabe, cara, o que vai por trás da polícia, o que vai por trás desses condados, desses estados. Imagina você entrar num processo contra o estado porque o estado te manteve 18 anos preso por um crime que você não cometeu e 2 anos depois você ser preso novamente e por um crime muito, tipo assim, muito na cara, sabe? Então não sei. Eu sei que tem muita gente que acha que ele é culpado, muita gente que acha que ele é inocente, e eu quero que você comente aqui embaixo o que você acha. Você acha que ele é inocente ou você acha que ele é culpado? Vamos bater um papo sobre isso? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Eu tô tentando trazer uns casos assim, mais eu falando, não tão detalhadamente, assim, umas coisas que vocês conseguem ir no Netflix assistir se vocês quiserem mais detalhes. Mas eu prometo que os próximos vídeos de casos eu vou trazer aí com nomes, datas, tudo certinho pra vocês. Tenho feito esses vídeos um pouquinho mais rápido pra gente conseguir postar mais vídeos no canal, mas eu prometo que logo logo os vídeos de casos assim, regularzinho, bonitinho, como eu fazia antes, vai voltar, tá bom? E é isso, gente. Um beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau! Ah, não se esquece de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, tá bom?